Fala, meus caros, Lucas Caton por aqui para a gente atualizar um app Rails hoje. Ahn, Antes de mais nada, eu queria dizer que existem várias formas de atualizar um app Rails. Você pode fazer de uma forma extremamente manual, ou você pode usar algumas ferramentas que o próprio Rails disponibiliza. E provavelmente existem outras formas também, tá? Eu gosto de fazer um mix dessas duas estratégias e eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço na maioria das vezes. E por que na maioria das vezes? Porque não tem uma receita de bolo que você pode simplesmente seguir, beleza? Existem algumas peculiaridades de cada aplicação. Então, antes de mais nada, pode ser que se você repetir exatamente o que eu vou fazer aqui na sua aplicação, pode ser que não funcione. Principalmente levando em consideração o fator complexidade. Quanto mais complexo for a sua aplicação, mais cuidado você tem que ter e meio que proporcionalmente mais trabalho vai dar para fazer a migração, beleza? Outra coisa importante mencionar é que eu vou migrar uma aplicação do Rails 5.2, que é a versão mais estável antes do Rails 6, que foi lançado agora recentemente. Então, se você está rodando na 5.1, na 5.0, na 4, na 3, enfim, em versões antigas, é interessante que você faça a migração de pelo menos da versão Major e Minor, né, que seria o primeiro número e o segundo número. Por exemplo, se você está na versão 3.0, faz a migração para 3.1, roda os testes, faz deploy, testa, pede para o seu usuário, para o seu cliente, desculpa, pede para eles testarem primeiro, aí sim você vai da 3.1 para 3.2, depois para 4.0, é inclusive a recomendação oficial do Rails, beleza? Não tenta pular do 2 para o 6 que vai dar ruim. Uma coisa que eu quero fazer aqui é usar uma aplicação real, em vez de simplesmente pegar uma aplicação, sei lá, eu poderia vir aqui, abrir meu terminal, criar uma aplicação nova, limpa, vazia, com o Rails 5.2 e aí migrar para o Rails 6. Isso seria muito fácil, não teria nem graça, porque qual que é a chance de dar problema? Quase nenhum. Então eu vou pegar uma aplicação que já existe, uma aplicação relativamente grande, que é o EasyBuilds, que é um projeto meu. Eu vou migrar, eu não sei quantas linhas de código tem, mas enfim, tem bastante tabelas, bastante models, tem bastante coisa que potencialmente poderiam dar problemas. Por outro lado, essa aplicação está bem testada, o que significa que tem bastante testes automatizados e se tiver alguma coisa errada, eu vou pegar nos testes. Ou pelo menos as chances são que eu pegaria nos testes, beleza? Mas é uma garantia, não dá pra gente ter 100% de garantia, mas é uma garantia boa o suficiente, beleza? Então, se você não tem testes na sua aplicação, vai lá adicionar testes antes de fazer essa migração, porque você pode ter dor de cabeça depois. Chega de enrolação, vamos lá, mão na massa, tá? Tô com meu terminal aberto aqui, não tem nenhuma alteração aqui no branch master, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um branch, chamado upgrade to Rails 6, alguma coisa assim, tá? Ah, Caton, eu preciso fazer isso? Não, você não precisa. Dependendo da sua aplicação, dependendo do jeito que você estiver fazendo, gerenciando o Git, esse aqui é a forma mais comum, né? A gente criar um branch separado, fazer as alterações, criar um pull request, pedir para a equipe revisar e depois sim fazer o merge, fazer deploy, fazer tudo, beleza? Nesse projeto, por exemplo, recentemente eu venho trabalhando sozinho nele, então eu nem precisaria ter feito isso aqui, mas eu gosto porque eu deixo um pull request com histórico, consigo revisar o meu próprio código, enfim, eu gosto de seguir o fluxo para manter esse histórico todo, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gosto sempre de rodar os testes. Ainda mais se for uma aplicação que eu não mexo faz um tempo, que é o caso do EasyBuilds. Uma coisa importante mencionar também é que eu atualizei todas as gems antes de começar essa migração. Então eu vim aqui, rodei um bundle update, beleza? Foi isso que eu fiz antes de começar a gravar esse vídeo. Por que isso? Porque é legal a gente ter todas as gems já atualizadas para a última versão antes da gente fazer, para não ter conflitos. Imagina que a versão do Devise, por exemplo, que é uma gem que eu uso nesse projeto, não é compatível com a última versão do Rails, tá? No caso do Devise especificamente eu sei que é porque eu testei, mas vamos supor que alguma não fosse. Então seria legal a gente sempre rodar esse bundle update com cuidado, beleza? O interessante é você rodar esse... eu não vou ficar dando conselho não, tá? Toma cuidado, cara, toma cuidado. Não vem me culpar depois se você fizer a sua aplicação errada. Roda direito o negócio aí. Roda atualiza as gems, roda os testes, faz deploy, testa, em staging primeiro, depois em produção, para depois fazer a migração pro Rails. Vou terminar de rodar os testes aqui, pra gente poder então começar, beleza? E eu rodo os testes antes
por precaução, né, para garantir que realmente está tudo funcionando conforme deveria. Se alguma coisa quebrar aqui, não adianta eu migrar para o Rails 6, e aí eu não vou saber o que quebrou, se foi alguma coisa que já tinha antes, ou se foi o próprio Rails 6. Uma coisa também válida de comentar é que é legal você atualizar os pacotes JS, né, os pacotes JavaScript. Então você pode vir aqui e rodar, por exemplo, yarn upgrade --latest. Toma cuidado, beleza? Todas as ferramentas que você está atualizando aqui podem quebrar seu código antes mesmo de você começar a migrar. Então eu já tinha feito tudo isso aqui antes de começar a gravar o vídeo. Inclusive eu fiz um deploy para staging e para produção com essas gems novas, com os pacotes de JavaScript novos, então realmente está tudo funcionando. Show de bola, temos aqui 1.200 testes, 0 falhas e 2 pendentes. Tá tudo certo, então tudo passando. Vamos botar a mão na massa e vamos começar a fazer essa migração. Então eu vou abrir aqui o guides.rubyonrails.org, que é o site dos guias oficiais do Rails. Em algum lugar aqui tem como que a gente faz para atualizar. Aqui ó, Upgrading Ruby on Rails. Essa página aqui parece gigante, se você até rolar aqui você vai ver o tamanho da barrinha, mas é pelo seguinte, aqui começa a parte da migração do Rails 5.2 para o 6, aqui para baixo, ó, deixa eu até voltar no índice aqui, fica mais fácil. Aqui, ó. Tá? Aqui já começa do 5.0 para o 5.1, do 5.1 para o 5.2. Então essa página não é tão gigante quanto parece, tá? Mas beleza, vamos voltar lá no começo. Aqui tem umas recomendações gerais, como por exemplo o lance de cobertura de testes que eu comentei, o processo de atualização, enfim. É bem interessante dar uma lida nisso aqui, caso você nunca tenha lido. A versão exigida para a gente usar o Rails 6 é a 2.5.0, então tá tudo bem, porque eu estou usando a 2.6.3, então beleza, a gente está apto a atualizar. E a primeira tarefa de fato aqui para a gente fazer, ele fala para a gente rodar esse comando Rails app update. Mas, se você não lê direito a documentação, eu fiz isso na primeira vez, você não vai ler esse trechinho aqui, e é importante ler, porque é o seguinte... se você rodar simplesmente esse comando, ele vai atualizar de novo, ou seja, ele vai mudar todos os arquivos do seu repositório para ficar compatível com o Rails 5.2, que é a versão atual que você tem no seu Gemfile e tal. Então, se você ler aqui, ele vai falar que o Rails provê esse comando, né, uma rake task, e depois, aqui a parte interessante, depois de atualizar a versão do Rails no Gemfile, você roda esse comando. Então, eu não tinha feito isso a primeira vez, fica a dica. Vai no seu Gemfile, eu vou abrir aqui meu editor de textos, eu vou lá no meu Gemfile, eu travei a versão do Rails para não atualizar para a versão 6 depois que ela saiu, né? Porque eu queria atualizar todas as gems primeiro, tá? Então agora eu vou simplesmente remover essa limitação. Se você quiser deixar aqui, enfim, a versão que você quer manter. Então eu vou rodar um bundle update para ele atualizar todas as outras gems de dependência também, tá? Beleza? Eu vou até abrir aqui um cliente Git visual pra gente ver, olha só. Ele atualizou, deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Não dá. Ele atualizou do 5 pro 6, do 5.2.3 pro 6, ele atualizou um monte de coisa. Então tá, eu vou fechar isso aqui. E agora sim a gente volta lá no guia e roda esse comando aqui, tá? Então eu vou copiar, ir pro meu terminal e colar esse comando, tá? O que esse comando aqui vai fazer é olhar os arquivos que eu já tenho no projeto e vai perguntar se eu quero substituir. Por exemplo, config boot rb, né? Ele vai perguntar se quer substituir, se quer manter o antigo e tal. Como eu estou usando Git e eu estou versionando os arquivos, né? Eu sempre coloco um always, tá? Aqui tem as opções, né? Yes, no, always, quit, não sei mais o que significa os outros. Eu sempre uso o always, porque ele vai substituir todos e aí depois eu comparo pelo Git para ver o que faz sentido eu manter o antigo, o que faz sentido eu deixar com o novo, tá? Aqui eu já posso ver de cara que ele criou uma migration nova, né? Deixa eu até rodar um git status aqui. Ele criou uma migration nova para atualizar uma coisa que ficou errada, meio que errada entre aspas, no Rails 5.2. Tá? Deixa eu abrir aqui o meu editor de novo. E essa migration está simplesmente adicionando uma foreign key, caso essa tabela exista. Tá? Se eu rodar isso aqui não vai acontecer nada, porque eu simplesmente não estou utilizando o Active Storage. Como eu não estou usando, eu vou remover essa migration e tá tudo bem, não vai acontecer nada. Porque se um dia eu quiser usar, e eu realmente pretendo usar Active Storage nesse projeto, quando eu for usar, eu vou rodar o comando lá do Active Storage para instalar ele, e ele vai adicionar as migrations com essa foreign key já, da forma mais nova. Então não tem problema, beleza? Vou simplesmente remover essa migration. Aliás, já removi.
tá? Um arquivo novo que ele adicionou aqui, eu vou começar explicando ele, é esse arquivo que fica dentro da pastinha config initializers, que chama New Framework Default 6.0, tá? Como é que funciona, como é que o Rails funciona desde a versão 5, eu acho? Faz um tempinho já que ele começou a fazer essa estratégia e eu acho bem legal. Aqui no Application RB, dentro da pastinha de config, ele tem esse load defaults, tá? Esse load default significa que ele vai utilizar as configurações mais importantes, mais críticas, ele vai ler o equivalente ao Rails 5.2. Então, se você quiser fazer uma migração ainda mais passo a passo, e dependendo do tamanho da aplicação isso faz muito sentido, é mais interessante você deixar isso aqui como 5.2, não descomentar nenhuma dessas opções aqui, fazer um deploy, ver se está tudo funcionando. Aí você vem aqui, por exemplo, aqui ó, leia o guia para atualizar cada uma das opções. Vou apagar esses comentários iniciais aqui, e aí você vem e vai olhando cada uma delas. Por exemplo, não forçar requests de versões antigas do Internet Explorer para usar em code o TF8, né? Então você vem, depois que você garantiu que isso aqui não vai ser um problema, você desmarca e aí a sua aplicação vai começar a usar essa configuração. Aí você vem no próximo, o Active Dispatch vai usar cookies com metadata, beleza. Aí você vem no próximo, sabe? Aí tem várias dessas opções que você pode ir desmarcando uma por uma, tá? Ou, dependendo da aplicação, se você quiser testar tudo de uma vez, no caso eu vou fazer isso aqui agora porque, enfim, não faz sentido eu ficar dividindo muito esse vídeo, quero ir mais direto ao ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse arquivo inteiro, tá? E eu vou mudar aqui pro 6.0, tá? É porque é isso que a gente quer carregar todos os padrões da versão 6.0. Inclusive esse arquivo agora, eu posso remover ele. Uma outra coisa que eu consigo notar aqui é que ele utilizou várias coisas que tão diferentes do meu estilo de programar. E por estilo, eu quero dizer estilo mesmo de código, tá? Então, por exemplo, eu configurei no meu Robocop para utilizar aspas simples em vez de aspas duplas. Então, o que eu posso fazer? Eu vou até abrir aqui o cliente Git, né? Eu vou abrir esse arquivo, por exemplo, config application RB. Tá vendo? Olha só, ficou difícil de comparar porque eu tava com aspas simples antes, agora tá com aspas duplas. Tinha o meu frozen string literal, que é aquela magic, aquele comentário mágico, né, que a gente coloca aqui no começo. Tinha um monte de coisa diferente. Então, antes de mais nada, eu vou pedir pro Robocop resolver todas as coisas que ele consegue resolver. Então, simplesmente um Robocop -a não vai ser problema, não vai criar problemas. Primeiro, porque eu já tinha rodado isso aqui antes da migração. Segundo, porque tá tudo versionado pelo Git. Então, se alguma coisa der errado, é simplesmente, eu preciso simplesmente não commitar, ou seja, não usar essas alterações novas. Tá? E aqui, por exemplo, eu vejo já que ele adicionou de novo esse comentário, porque é padrão do Rails. Eu não gosto desse comentário, eu tiro. Eu não estou usando o Active Job, então eu já tiro. Test Unit eu não estou usando, então eu tiro. Aqui o Robocop não mudou aspas duplas, porque essa linha está comentada, então eu vou mudar manualmente. E aí quando eu volto lá, ó, já vai ficando mais limpo. Essas duas linhas eu não quero também. Essa linha eu não quero também. Nem essas outras aqui. E aí, olha só. Essas duas eu quero, tá? Porque ele está adicionando o Action Mailbox e o Action Text. Se eu não fosse usar, eu simplesmente tiraria. Então eu vou clicar em State, né? Para ele mudar aqui para ficar prestes a commitar, a ser commitado pelo Git. Aqui, olha só, a gente tem um conflito, né? Tava 5.2 antes com todas essas configurações, mas eu não quero perder essas configurações. Então eu venho, clico no botão direito. Você pode fazer isso aqui pelo terminal também. Eu estou fazendo pelo visual. Primeiro porque fica mais fácil de apresentar o vídeo aqui para você. Segundo que eu gosto de usar um cliente visual nesses casos onde eu estou fazendo muita alteração maluca, por exemplo, migrando a versão do Rails. Fica mais claro para mim o que eu estou fazendo, beleza? E depois disso tudo eu ainda reviso lá no GitHub na hora que eu estou revisando o meu próprio pull request ou ainda peço para alguém revisar. Tá? Então olha só, vou descartar todas essas alterações para ele voltar ao que estava antes. E aí eu venho e arrumo novamente o 6.0. Ou seja, eu voltei o código que eu tinha antes aqui. Beleza? Pronto, então a única alteração de fato nesse arquivo... Opa, eu não salvei. Cadê o meu 6.0? Tá aqui, ó. Tá, então a única alteração de fato nesse arquivo foi adicionar as duas gems novas do Rails 6 e também carregar os padrões novos do Rails 6, tá? Gemfile, beleza, foi aquela alteração que eu tirei, né? Eu tirei manualmente aqui. E o gemfile.lock, como a gente já revisou, tá beleza.
Agora o resto, você vai fazer meio que isso que eu fiz no config application, tá? Eu acho que vai demorar muito se eu for fazer coisa por coisa aqui, mas tem coisas novas que foram adicionadas. Então, por exemplo, coisas do Puma, né? Por exemplo, ó, vamos abrir o arquivo do Puma aqui, vamos fazer isso junto também. Opa, Puma, na pasta config, beleza. Eu não gosto dessas linhas de comentários em branco, então provavelmente é isso que já tá dando conflito lá, ó. Salvei, ó, beleza, já foi. Esse monte de espaço aqui não faz sentido nenhum, então eu tiro. Aqui também. Aqui esse PID file é uma coisa nova. Prestem atenção nesse ponto, porque isso aqui vai dar problema e eu vou mostrar pra vocês depois. Opa, para tudo. Eu tô aqui editando o vídeo e eu notei que eu comentei desse trecho, mas eu esqueci de explicar no final. Então eu vou explicar agora. Esse PID file que o Rails cria pra gente no arquivo Puma, por algum motivo não tá funcionando no Heroku. Como essa aplicação roda no Heroku, quando eu fui fazer deploy deu problema. É muito fácil resolver, é simplesmente comentar essa linha, tudo continua funcionando. Provavelmente o Heroku vai resolver isso aí do lado dele em muito pouco tempo. Provavelmente, talvez até quando você estiver assistindo esse vídeo já esteja resolvido. Se não tiver, comenta essa linha, deixa, né, comentado com hashtag no começo dela. Tudo vai voltar a funcionar, beleza? Esse é uma das coisas que eu comentei que é legal usar um app real em vez de usar uma aplicação simplesmente vazia, criando só para exemplificar. Eu queria pegar uma aplicação realmente real para mostrar aqui no vídeo e tá aí um dos motivos, né? A gente encontra problemas reais. Enfim, é uma solução relativamente simples e vamos ver se vai ter mais problemas, mas até agora foi só esse. Aqui em cima, ó, parece que é o novo padrão, então não tem problema a gente usar o novo. Tá? Ele mudou o jeito que era o padrão de antes. Eu nunca tinha mudado isso aqui, eu tava usando do jeito que o Rails criou pra gente. Do jeito que ele normalmente cria pra gente no app Rails 5, tá? Então eu vou simplesmente comitar essas alterações, porque aparentemente tá tudo em ordem aqui, tá? Aqui ele simplesmente renomeou o web server para web server separado, tudo bem, vou dar um stage line também. Aqui embaixo tem uma linha extra. E aqui tá com aspas duplas, eu vou mudar para aspas simples. Tá, beleza, resolveu o conflito, ficou igual ao que estava antes. Isso aqui então, eu quero adicionar também, porque é um padrão novo. Vou clicar aqui para adicionar. E aí o resto, eu vou fazendo. Ó, por exemplo, aqui o Spring, né? O arquivo do Spring agora tem um padrão diferente. Ficou mais interessante porque esse método recebe vários parâmetros em vez de ter que ficar fazendo um loop. Então beleza, eu quero adicionar esse arquivo inteiro. As minhas rotas, ele simplesmente apagou tudo porque é um arquivo padrão. Eu desfaço. Entenderam como é que eu vou escolhendo arquivo por arquivo? O que eu quero manter do padrão do Rails 6 e o que eu quero manter do padrão que estava antes. As rotas, por exemplo, que eu acabei de apagar, não faz... Aqui, ó, mesma coisa esse arquivo de locales. Não faz sentido eu voltar para o padrão, porque o padrão é tudo comentado, tudo vazio. Eu quero ter todas as coisas do meu locale EN. Então eu simplesmente descarto todas as alterações sem medo de ser feliz, porque eu vou rodar os testes depois. Se alguma coisa der errado, eu vou descobrir lá. Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui enquanto eu mexo manualmente em cada um desses arquivos, e aí daqui a pouquinho eu volto pra gente fazer o próximo passo. Beleza, temos aqui todos os arquivos devidamente atualizados de acordo com o que eu fui escolhendo, né? O que eu quero descartar e o que eu quero atualizar. Nesse momento aqui, se eu der um git status, está tudo adicionado, né? Então eu poderia aqui comitar já essas alterações, tá? Depois alguma coisa do tipo... Na verdade eu não vou nem comitar, beleza? Eu vou deixar aqui, mas eu já poderia comitar nesse momento, mas ainda faltam mais coisas para serem mudadas. E aí que mora um probleminha, tá? Porque se você deixar só do jeito que tá aqui, pode até funcionar, mas teve mais coisas que foram alteradas no Rails 6 e que não tá na documentação, por isso que eu falei que eu tenho o meu próprio jeito de atualizar. Tá? Se você olhar aqui, ó, aqui tem aquela parte do arquivo, né, do load defaults lá que eu comentei agora há pouco, de mudar do 5.2 para o 6. Aqui o guia mostra todas as alterações, uma por uma, por que tem um Webpacker, o que mudou no SSL, nos controllers, enfim, todas as alterações que tem. E é legal você dar uma lida aqui para você entender realmente o que mudou. Esse autoloading, que é uma grande mudança, apesar de na nossa aplicação, de fato, a gente não precisar fazer nenhuma alteração, ou quase nenhuma alteração, é uma mudança grande. Então é importante você ler para entender cada uma dessas alterações. Agora, para garantir que eu estou realmente atualizando para ficar como se eu tivesse criado essa aplicação no Rails 6, o que eu, Caton, gosto de fazer? Eu volto um diretório, então eu faço um cd, ponto. E é o seguinte, eu tenho aqui a minha pasta EasyBuilds, certo? O que eu vou fazer é criar
de novo esse projeto na mesma pasta. Olha só o que acontece. Ele começa a criar como se fosse uma aplicação zerada. E ele fala, olha, esse arquivo teve um conflito. Você quer alterar? Eu coloco sim. Olha, esse outro arquivo teve outro conflito. Você quer alterar? E aí é o mesmo processo de quando a gente rodou aquele comando Rails App Update. Só que ele vai mudar mais coisas ainda. Pô, Catol, mas você já resolveu vários conflitos. Não seria melhor ter rodado os dois juntos? Você pode rodar. Você pode rodar esse aqui. Inclusive, talvez, se você rodar direto, você nem precisa desse aqui, né? Você pode até rodar o outro direto, ou rodar os dois. Acho que dá na mesma. Eu gosto de fazer passo a passo para entender o que está sendo alterado, eu vou comitando as alterações. Então, nesse passo aqui eu venho, coloco o all novamente, ele vai sobrescrever todos os meus arquivos. O que aconteceu então? Aqui a gente tem... no repositório, né? A gente tem aqui todas essas novas alterações. E aí é o mesmo processo. Arquivo por arquivo, vou vendo, vou fazendo um diff e vou resolvendo. Tá? E aí aqui é o mesmo processo. Eu vou acelerar de novo o vídeo porque eu vou ver cada arquivo individualmente. Só que antes disso eu notei aqui uma coisa interessante. Ele está usando o pacote 6.0.0-alpha. Só que esses pacotes de JavaScript já foram atualizados. Então é bem interessante isso. É interessante a gente vir aqui no package.json, tá? E alterar isso aqui para a versão 6 e não para o alpha. Tá? Vou vir aqui, essa versão aqui é opcional, não preciso dela, então eu vou apagar. E beleza, eu vou rodar um yarn aqui para ele atualizar usando essas versões novas. Vamos ver se funciona. Beleza, aqui falou que foi. Deixa eu abrir meu yarn.lock e procurar... já tá aqui, ó, Active Storage 6.0.0. Beleza, agora funcionou. Toma cuidado para ver se ele não adiciona esse traço alpha aí no seu. Provavelmente porque eu já tinha instalado no meu antes, ele não quis usar a versão mais nova, ele quis usar o que eu já tinha instalado. Nesse momento, eu também posso rodar um Rubocop -a para ele corrigir coisas do tipo aspas duplas que vai para aspas simples, mesmo processo que a gente fez antes, tá? Só que nessa segunda etapa. Então, ele vai corrigir tudo isso que já estava corrigido, que eu já sabia, e também que eu posso garantir pelo fato de estar usando Git e ver todas as diferenças e tal. Então eu vou rodar aqui sem medo, ele vai corrigir, e aí sim eu posso comparar o resto das coisas e continuar. Beleza, então. Temos aqui tudo migrado, e aqui você faz uma revisão, né? Na verdade nem foram tantos arquivos assim, ó. Deixa eu puxar essa barrinha para baixo. Só esses arquivos aqui, ó. Tá? E olha que essa aplicação é grande. Assim, relativamente grande, né? Tá, olha só, temos 3.000 linhas de código. Na verdade, descontando quebras de linha, né, aqueles espaços em branco, temos 2.100 linhas de código. Não é uma aplicação gigante, mas tem 42 classes e tal. Tem bastante coisa aí. E até que não foram tantas alterações assim nessa versão nova do Rails. Tá? E eu gosto bastante de atualizar desse jeito porque eu sei que se eu estivesse criando uma aplicação nova do zero, seria mais ou menos assim que a aplicação ficaria. Então eu sei que eu estou seguindo um padrão novo e não só um script de atualização qualquer, que é esse aqui que o Rails entrega pra gente, que não é ruim, mas eu prefiro fazer isso aí para garantir mesmo. Mas não deixem de ler esse arquivo aqui para ver cada uma das alterações até o final, porque aí não tem como eu fazer um vídeo para explicar cada um deles. É mais fácil você ir lá e ver o que te afeta ou não. Um exemplo, tudo que está falando aqui sobre Action Cable, eu pulo, porque eu não uso Action Cable nessa aplicação. Não faz sentido eu ler e me preocupar. Eu não vou ser afetado, eu tenho certeza. Então você vai, pula e tá tudo bem. Para finalizar, eu venho e eu faço algumas coisas. Uma delas é rodar o Rubocop. Beleza, o Rubocop tá passando. Depois eu rodo o Brakeman. Beleza, nenhum warning, então tá tudo certo. Tem várias coisas que eu rodo, assim... Na verdade, eu não rodo isso aqui manualmente, tá? Isso aqui tá configurado no meu CI. Então, sempre que eu faço um commit ou eu abro um pull request, isso aqui, todos os comandos aqui vão rodar lá no meu CI. Na verdade, eu tenho até um arquivo aqui que chama massa, que é uma gem minha que tá descontinuada, que eu rodo todos esses comandos. Então, aqui, por exemplo, eu rodo o Rails Best Practices, depois eu vou rodar o Hamel Lint, tá vendo? Eu vou garantindo que tá tudo passando. Tem um comando do massa que eu poderia simplesmente rodar ele, tá? Não precisaria rodar cada um deles, mas eu vou rodar separado aqui só para mostrar que tá tudo passando de fato. Os arquivos do i18n, depois eu tenho o Jest para rodar os testes de JavaScript, beleza, tudo passando. E por fim aqui então, eu vou rodar os testes do RSpec, e assim que os testes passarem, e eu sei que eles vão passar porque eu já rodei antes, assim que eles passarem, eu posso fazer um deploy tanto para staging
quanto para produção. Na verdade, eu gosto de fazer pre-staging, esperar um dia, e no dia seguinte eu vou lá e faço deploy para a produção. Como você pode ver, tá tudo passando aqui, então provavelmente não vai ser um problema. Mas é claro, sempre tem uma coisinha ou outra que acaba acontecendo e a gente só descobre em produção, por isso que é interessante a gente usar o Rollbar ou alguma ferramenta que pega esses erros e manda por e-mail pra gente, mesmo tanto em staging quanto em produção, para daí a gente poder... Aqui, ó, por exemplo, o Webpacker tá dando um erro de compilação aqui já. O teste não falhou, mas ele apareceu isso aqui. Já é estranho, já vou ficar atento para ver o que isso aqui pode causar. Tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de migração de versões do Rails. É uma estratégia um pouco diferente da tradicional, é um pouco mais complicada. Se você só seguir o guia aqui do Rails, é um pouco mais simples, mas eu gosto de fazer essa estratégia um pouco diferente aqui para poder ficar mais completo, para poder garantir que está tudo realmente atualizado. Então é isso, se você gostou, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário também me contando o que você achou do vídeo, e se você achar que isso aqui pode interessar para mais pessoas, manda esse vídeo para os seus amigos, ou compartilha na sua timeline, compartilha no Facebook, compartilha no Twitter. Beleza? Valeu, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.